Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por mim, Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará. Também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tem um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta te espera velando. Vela por ti e por mim. Escuta aí o chamado. Vem já, alma cansada, vem já. Tu que sobre a amarga cruz revelaste o teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó, vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó, vem, nos inflamar, ó, vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios sem amor estão. Vem, ó, vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó, vem, nos inflamar, ó, vem, nossas almas despertar. Isso são hinos que nós precisamos estar congregando em qualquer lugar, independente de qual seja o lugar, sob a busca da palavra, a autoridade da palavra, a direção da palavra, para que a gente venha edificar nossa vida espiritual de fé em Deus com a palavra, com hinos espirituais que cantam a glória de Cristo, que exaltam a Deus pela obra do Calvário. E nós temos que congregar, sim, não especificamente em um lugar, mas congregar sobre a palavra, sobre a necessidade do conhecimento de Deus, congregar para que possamos estar comungando a fé, glorificando a Deus pelo que Ele já fez, não é pelo que Ele vai fazer, glorificando a Deus pelo que Ele já fez por nós, por meio de Cristo Jesus. Porque Deus manifestou o amor dele para nós. Isso já foi feito. Deus já nos concedeu todas as bênçãos espirituais. Isso já foi realizado. Deus já nos deu a vitória. Isso já foi concretizado. Tudo isso através de Cristo. Paulo vai dizer
1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer que somos mais que vencedores em Cristo. E em Cristo tudo podemos porque Ele é quem nos fortalece. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é em nenhum lugar, é em Cristo. Então você tem que entender a necessidade, a importância de você se converter a Cristo e estar em Cristo. E a palavra de Cristo em você, guiando sua vida, norteando, conduzindo você no caminho da vida, no caminho da esperança, no caminho da vitória. Aleluias! Em Cristo. E eu devo louvar, você deve louvar. Todos nós devemos louvar a Deus por tudo aquilo que Deus já fez para nós, por meio de Cristo. Tudo já foi consumado, irmãos. Não precisa mais nada. Não precisa o teu sacrifício, tua devoção, tua vida de ritual, de formalidade religiosa. Não precisa tu ir ali, aqui, acolá. Não precisa tu fazer isso, aquilo outro. É só crer na obra de Deus que já foi executada para o homem ser salvo. É só crer e glorificar a Deus, vivendo uma vida com Deus, grato a Ele. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Temos que viver uma vida de gratidão a Deus, pelo que Ele já fez, para nos livrar de tão terrível destino, sentença e situação que estávamos por causa do pecado. É preciso a gente colocar essa importância do que foi feito por Cristo para nós, para que a gente viva uma vida de gratidão a Deus, devotando a nossa vida a Ele pelo que Ele fez e buscando não desprezar o que Ele fez por nós, não abrir mão, não rejeitar, não ignorar. Quantos estão desprezando o que Deus fez por ele para salvá-lo? Quantos estão desviando do que Deus fez por ele para salvar? Quantos estão abrindo mão do que Deus fez por ele para salvar? Quantos estão desprezando o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a vida com Deus? Porque estão buscando outro meio. Estão buscando outros meios de vida com Deus. Estão se dirigindo por outros caminhos. Estão pegando desvio. Não estão se mantendo em Cristo. Não estão vivendo por fé naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário para levar a nossa vida a Deus. Quantos estão entendendo que para ser de Deus tem que estar ali, tem que estar aqui ou acolá? Quantos estão praticando aí sacrifício religioso, sendo devoto, escravo de obrigação, de cumprir ritual, cerimônia, de cumprir formalidade religiosa, como se isso aproximasse ele e fizesse ele ser de Deus? Estão desprezando o que Deus fez para nos levar a ele. Nada do que você faça, nada do que você viva, em nenhum lugar que você esteja nesse mundo, nada pode te levar a Deus, te fazer merecedor de Deus. Só por Jesus e é por fé. É preciso crer nesse grande ato de amor de Deus pela humanidade. É preciso crer na obra de Deus que foi feita para salvar o homem, eu e você e toda a humanidade. É a obra de Deus que já foi feita. Deus não quer que você faça obra para ser salvo. Deus ele quer que você creia na obra que Ele fez para lhe salvar. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, observação,
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus vai dizer em Lucas capítulo 19, versículo 10, eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. E eu acho interessante que os apóstolos, eles não pregaram nenhum outro meio de salvação para os irmãos. Os apóstolos não ensinaram a ninguém que tinha que ser batizado para ser salvo, tinha que estar numa igreja para ser salvo, tinha que dar o dízimo, tem que guardar o sábado. Os apóstolos não pregaram nenhum desses rituais como meio de graça para os irmãos viver como se Deus fosse abençoá-lo com alguma coisa. Os apóstolos não orientaram ninguém a viver nenhum sacrifício, nenhuma obra religiosa, estando em nenhum lugar religioso como centro, como lugar exclusivo para ser de Deus e ser salvo. Eu acho interessante que Pedro vai dizer, em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro vai pregar isso, é o Evangelho. Pedro está pregando. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Pedro vai pregar mostrando ao povo que não há nenhum outro meio de salvação. Só Jesus Cristo. É só por Ele. E para o homem ser salvo é crer e se converter. Não é estar dentro de nenhuma religiosidade, cumprindo e vivendo a obrigação religiosa para ser salvo. Vivendo e praticando nenhum cerimonial, nem ritual religioso. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, e Paulo, nesse contexto, Paulo vai agradecer a Deus, falar da misericórdia de Deus nele, que ele era um perseguidor da igreja, do povo de Deus, dos que professavam a fé em Jesus. Paulo vai dizer que ele não era merecedor dessa graça. Paulo vai dizer que Deus agiu com ele de misericórdia, porque deu a ele a oportunidade dele buscar, dele crer e conhecer e buscar o amor de Deus em Cristo, enquanto ele teve a oportunidade. E Paulo vai dizer, palavra digna e fiel é essa, de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dá uma lidinha lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo vai dizer isso, que ele pregou essa verdade para o povo. Jesus veio ao mundo para salvar. Não adianta você querer ser salvo buscando se circuncidar, buscando querer viver a lei, buscando querer estar dentro de templo, buscando querer guardar sábado, buscando querer viver ritual religioso. Não adianta você buscar ser salvo, estar em Deus, ser recebido, aprovado, aceito por Deus, por meio de nenhuma tarefa, vida, obrigação e sacrifício religioso. É por Cristo, é por Cristo. E isso é por fé, não é por prática religiosa. É fé. E a fé é a confiança, é a esperança, é a entrega, é a convenção a Cristo, a palavra dele. Essa é a fé que Deus quer para nos garantir essa tão grande salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. É muito importante as pessoas entenderem isso. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se viesse das obras, coitado de mim, eu não tenho obra nenhuma para ser salvo. Muitos iam se gloriar porque foi salvo pela sua obra. E eu não tenho obra, eu não ia ser salvo. Mas a salvação, Deus ele proporciona para todos. E não é por obra de ninguém. Não é quem faz obra ou quem deixa de fazer alguma obra. Porque pela obra do homem, o que ele vai receber de Deus é o salário do pecado, é a morte, é a separação eterna, é a ira de Deus. Porque o homem, ele é merecedor. Não é do amor de Deus. É da ira de Deus. É do juízo eterno. Mas Deus é amor. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes, ele quer que o ímpio se converta e viva. Por isso que ele deu uma oportunidade para o ímpio se converter. Quem tem que se converter é o ímpio. Quem tem que se arrepender é o ímpio. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que ninguém vá para o inferno. O homem vai porque é consequência da sua obra. É a recompensa. E Deus, como justo juiz que é, ele tem que aplicar a punição. É o que está escrito lá em Salmos, capítulo 7, versículo 11 e o 12.
Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. E se o homem não se converter, ele já tem pronto o juízo dele. Ele quer que o homem se converta, porque ele tem determinado que vai julgar, ele não vai passar a mão no pecado de ninguém. Ele não vai ignorar o pecado de ninguém. O homem já é um pecador, é um transgressor, e ele é merecedor da ira, da punição de Deus. A justiça de Deus vai ser aplicada. Agora eu peço para você correr, enquanto é tempo, para buscar aquele que pode advogar a tua causa, aquele que pode te absolver desse tribunal, aquele que pode te inocentar, aquele que pode te tirar da culpa, te justificar. Eu peço a você, corra para os pés de Jesus, buscando o socorro dele enquanto é tempo. E a palavra de Deus vai dizer, em Romanos capítulo 10, versículo 12 ou 13, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que buscar o socorro no Senhor encontra salvação. Corra para os pés de Jesus, porque amanhã ou a mais tarde pode ser muito tarde. E ele está dizendo, vinde a mim, entrem por mim para ser salvo. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Corra para os pés de Jesus. Isso é uma figura de linguagem. É para você correr, para buscar o socorro dele diante daquilo que ele fez por você. Estar aos pés de Jesus é estar ali, ó, com a sua vida, crendo no sacrifício que ele fez. E como aquele ladrão da cruz, que foi crucificado à direita de Jesus, ele clamou o socorro de Jesus para a sua alma, clame também, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, livra-me, Senhor, tira-me dessa ira, justifica-me diante do Pai. Eu creio que tu fizeste a obra que consumou o meio por onde eu posso chegar ao Pai recebendo o perdão dele. Você tem que crer em Jesus com esse entendimento, que ele já fez tudo por você para Deus te receber. Não é você que faz. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que Deus quer é que o homem viva, se converta e viva, porque Deus manda o homem escolher o caminho da vida. Deus ensina ao homem o caminho que ele deve escolher. E esse caminho não é o caminho de nenhuma religião ou igreja ou vida religiosa. Esse caminho é o seu Filho, é Jesus Cristo. É o caminho que Cristo traçou, o caminho que Cristo trilhou, o caminho que Cristo padeceu, o caminho da sua morte para nos justificar. Você tem que estar nesse caminho, nessa esperança, nessa direção, nessa fé, em Jesus Cristo, pelo que ele fez. Aleluias! Deus, ele quer que todos os homens se salvem. Paulo vai dizer isso escrevendo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele quer. Deus não tem prazer o inferno, Deus não criou para o homem. Deus não colocou para o homem esse plano de inferno. O inferno não é plano de Deus para o homem. Mas, irmão Hélio, se o inferno não é plano de Deus para o homem, e por que o homem vai para lá e vai sofrer eternamente? O sofrimento é a distância de Deus, é a vida sem Deus. A eternidade onde o homem não vai desfrutar do gozo, da alegria e da paz de Deus. Isso é o sofrimento. É uma eternidade sem Deus. Por que o homem vai sofrer? Porque o homem não dá ouvido a Deus para ser salvo. O homem não recebe o chamado de Deus. O homem endurece o coração para Deus. O homem não recebe a palavra dele por onde ele pode ser salvo. É o que a palavra diz. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. E vão ser julgados e condenados, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Esse é o motivo pelo qual os homens, milhares e milhões, vão ser condenados. Porque Deus enviou um meio de salvação e eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Por isso que serão condenados. Por isso que vão sofrer o salário do pecado, a ira de Deus. Aleluias. Mas Deus, ele está dando oportunidade. Deus, ele dá tempo, ele dá livramento, ele dá condição para o homem tomar a decisão que ele quer que o homem tome. Porque a vontade de Deus é que todos creiam em Jesus, vão a Jesus para ser salvo. Paulo vai pregar dizendo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares que se arrependam. Por que deve se arrepender? Porque
Ele tem determinado o dia em que com justiça vai julgar a humanidade. Ele já determinou o dia do juízo. Se o homem crê, será salvo. Se não crê, vai para juízo. Acreditando ou não que o inferno existe, acreditando ou não que o diabo existe, acreditando ou não em salvação, se o homem não crê, vai para o inferno, vai para o juízo para sofrer a condenação eterna. Porque não é pelo homem acreditar ou não acreditar, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. E Paulo vai advertir os irmãos, pregando o evangelho. Dá uma lidinha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e o versículo 31. Paulo pregando vai dizer, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora. A partir de Jesus foi anunciado para o homem o amor de Deus, por onde o homem pode ser salvo. Anuncia agora a todos os homens em todos os lugares. É para todos. O que é que ele quer? Que se arrependam, que se arrependam, que se arrependam. Arrependei-vos e convertei-vos, porque o dia do juízo de Deus é chegado. E ele fala isso na palavra dele. Paulo vai dizer, Deus ele quer que todos os homens se arrependam, porque ele tem determinado, ele é o próprio Deus que determinou, o dia em que com justiça vai julgar essa humanidade. E esse dia está bem próximo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. É chegado o dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Apocalipse 14, 7. É vindo o grande dia da sua ira. Arrependei-vos. Esse dia está predestinado, está decretado, está ordenado por Deus. O próprio Deus determinou. E eu tenho que crer na palavra dele, irmão, para ser bem-aventurado. O amor de Deus é para toda a humanidade. Ele quer salvar, ele quer resgatar. Olha que hino lindo, escuta aí. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me por amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu. Coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Aleluia, aleluia, louva o Senhor por tudo que ele já fez. Cristo entregou a vida dele por nós. Ele morreu para que a gente viesse ter vida. Ele se fez maldito para que a gente viesse ser abençoado. Ele foi ao inferno para nos levar ao céu. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Ele padeceu, ele cumpriu, ele executou, ele consumou a obra por onde Deus vai conceder ao homem o perdão. Essa obra é ele mesmo, Jesus. Jesus é a obra de Deus por onde somos salvos, alcançamos o perdão de Deus, recebemos justificação, recebemos santificação, somos absolvidos da culpa para não ir a juízo e receber a promessa do Pai por meio de Jesus, a promessa de vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E esta vida eterna está em Jesus Cristo, não é em nenhum outro canto. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25, vai dizer que a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. E a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João,
capítulo 5, versículo 12 e o 13, vai dizer que esta vida eterna está, não é ali, não é aqui, nem acolá. Esta vida eterna não está em obra, em sacrifício, em ritual, em formalidade religiosa, em nenhum lugar religioso. Esta vida eterna está em Jesus Cristo, seu Filho. Jesus vai dizer, João capítulo 6, versículo 47, Jesus vai dizer: quem crê nele não será condenado, tem a vida eterna. Quem crê nele tem a vida eterna. João 6, 47. E olha o que diz o apóstolo João na sua segunda carta. Lê comigo aqui esse relato. Abre a tua Bíblia aí. Na segunda carta, na primeira carta do apóstolo João. Olha o que está escrito no versículo 9 até o versículo 13. Eu quero que você aprenda isso aqui, tá? Que você conheça essa verdade. Para que você seja edificado e firmado na fé em Cristo. E não se mova para nada. Não vá para ali, nem aqui, nem acolá. Não seja levado por vento de doutrina. Não seja negócio de homens fraudulentos que prega mentira em nome de Deus. Vá buscar o conhecimento de Cristo, da palavra dele. Vem para cá. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo João. No capítulo 5. Olha o que diz o versículo 9 em diante. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que deu seu Filho, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem a vida eterna. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Eu tenho que crer, meu irmão, no que Deus mostra em Jesus. Salvação, Deus não mostra em nenhum lugar, é em Jesus. Vida santa para o homem com ele, Deus não mostra em nenhum lugar, é em Jesus. Reconciliação, perdão de pecado, justificação, remissão de pecado, Deus não mostra em nenhum ritual religioso, nem nenhum cerimonial religioso. É em Jesus. O testemunho que Deus dá é em Cristo. Tudo que o homem precisa para chegar a Deus, Deus mostra que é em Cristo. Não é em igreja, não é em religião, não é em obra religiosa, não é em sacrifício, não é em formalidade, não é em penitência, não é em cerimonial religioso, não é em batismo, não é em guardar sábado, não é em dar dízimo, não é em viver isso e aquilo outro, como hoje o povo vive nas muitas religiões. O testemunho de Deus para o homem pecador chegar a ele não é por meio de nenhuma coisa que ensina a religião por aí. É Cristo, Cristo, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, Cristo é a porta, Cristo é a esperança, Cristo é a ressurreição, Cristo é o meio de você chegar a Deus, aprovado e aceito por Ele, para não receber a ira dele. É Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, no versículo 11. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. A vida eterna, a salvação, está em Jesus. Tem religião aí que prega que se você não tiver dentro dela, não tem salvação. Não tem vida eterna. Os homens estão pregando por aí, não. Para você ser salvo não é só crer em Jesus. Tem que estar aqui, tem que cumprir isso, tem que guardar isso, tem que observar isso, tem que fazer isso, tem que se submeter a essa ordenança, a esse ritual, a esse cerimonial, a esse sacrifício, senão não é salvo. Cuidado, viu? Esse testemunho não é de Deus, não. É da mentira dos homens. O testemunho que Deus dá, a direção que Deus dá, o meio que Deus mostra, o lugar que Deus quer que o homem esteja, é em Cristo. Esse é o testemunho que Ele deu para a gente ter a salvação e a vida eterna com Ele. Olha o que vai dizer aqui o versículo 12. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O versículo 13, o apóstolo João, escrevendo, ensinando, instruindo, orientando os irmãos. Olha o que João diz no versículo 13, do capítulo 5, da primeira carta de João. E estas coisas vos escrevi,
para que vocês saibam que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. O apóstolo João agora vai advertir os irmãos para que eles tivessem a convicção e a certeza de que eles já têm a vida eterna. Essa vida eterna por Jesus. Essa vida eterna não é através de nenhum outro meio, mérito, caminho ou coisa que coloquem aí. João vai dizer: eu tenho escrito para vocês, para que vocês saibam, tenham a convicção, tenham a certeza que vocês têm a vida eterna. E para que vocês creiam no nome do Filho de Deus. Crer é estar firme, é seguir, é perseverar, é guardar, é manter-se, para que não perda, que não perca o que já tem ganho. Guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer se sentará comigo no trono de meu Pai. É preciso permanecer firme e fiel a Cristo, tendo pouca força, guardando a palavra do Senhor e não negando o nome dele. É isso que nós devemos fazer como cristão. É aí que nós devemos estar como cristão, como salvo. Não é em nenhum lugar, guardando e praticando nenhuma vida de sacrifício religioso. O povo tudo dentro de servidão religiosa, como se fosse meio para alcançar de Deus a graça. Em Cristo, eu já posso dizer: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Eu sou grato a Deus, irmão. Não é porque eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, porque Deus vai me dar casa, carro, dinheiro no banco, não. Isso aí é umas coisas que o Senhor vai me dar dentro da minha necessidade, com o meu trabalho, a graça que Ele me dá para trabalhar, a saúde, a disposição. Eu vou conquistar isso com o trabalho. Não é que Deus vai mandar do céu dinheiro para ficar como preguiçoso. Ele vai me dar saúde, vai me dar condições, vai me dar oportunidade para eu trabalhar, para conquistar o que eu preciso para viver nesta vida aqui. Agora, eu sou grato a Deus por aquilo que Ele já me concedeu, que eu não podia conquistar de maneira nenhuma, só dado por Ele. E Ele nos dá as bênçãos eternas por Cristo. Sem Cristo, ninguém tem a bênção de Deus. Continua na maldição. Nós precisamos buscar de Deus o maior tesouro, a maior bênção, a maior riqueza, que é a vida eterna com Ele quando deste mundo sair. Eu sou grato a Deus por isso. Aqui na terra, eu tenho que ter bom ânimo, tenho que trabalhar, tenho que ter paciência na tribulação, me alegrando na esperança, perseverar em oração e na minha vida com Deus. Aqui na terra, vai ter choro ainda, vai ter doença, vai ter dificuldade, vai ter escassez, vai ter lágrima no rosto ainda. Mas tem uma coisa, eu me alegro na esperança da vida futura em Cristo, que Deus já preparou para aqueles que estão em Cristo, onde não haverá mais morte, enfermidade, envelhecimento, doença, tristeza, necessidade alguma. E aonde Deus vai enxugar do nosso rosto toda a nossa lágrima. Não haverá mais tristeza, nem choro, nem mais lágrimas cairá do nosso rosto, porque esta é a vida perfeita em abundância que Deus já preparou para aqueles que o amam. Como disse Paulo, escrevendo lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que Deus tem preparado para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Aleluia! Amar a Deus é estar em Cristo. Amar a Deus é viver na fé em Cristo. Amar a Deus é seguir e estar convertido a Cristo, guardando a palavra de Cristo. O próprio Jesus disse isso. João 14, 23. Aquele que me ama é quem ouve e guarda a minha palavra.
eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Jesus não disse que Deus vai morar em casa de ninguém ali, não. Jesus não disse que Deus habita em igreja A, igreja B, igreja C. Jesus não disse que Ele vai habitar em nenhum lugar restrito, estrutura de alvenaria. Jesus disse que Ele habita em nós. Aleluia! Como é bom conhecer a verdade. Como é bom ser liberto da mentira. Como é bom estar andando na luz, que é Jesus. Jesus vai dizer que vem habitar em nós. Ele não disse que habita em nenhuma igreja, nenhum templo, nenhuma casa de alvenaria, não. A igreja de Deus onde Ele habita são pessoas, não é parede de alvenaria, somos nós. Somos nós o templo, somos nós a morada, somos nós o altar, somos nós o lugar de adoração a Deus. É a nossa vida, no nosso viver. É preciso aprender isso e se converter da mentira, desviando-se da mentira e vindo para a verdade. Aleluia! O problema é que tem muita gente se desviando da verdade e seguindo a mentira. O que Deus tem preparado é coisa gloriosa, irmão. Eu me alegro da salvação. Eu me alegro da promessa da esperança. Porque em Cristo eu tenho a convicção, a garantia, a certeza que a minha alma está guardada para a promessa com o Pai, para a herança do Pai, para a vida com o Pai, para a eternidade com Deus. Não é porque eu vivo numa religião nessa ou naquela, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu vivo usos e costumes, não é porque eu faço sacrifício religioso de culto, de obra, de caridade, é porque Cristo morreu por mim para me garantir essa promessa, essa esperança, esta vida eterna com o Pai. É Jesus por onde eu me glorieio. Não é igreja, não é em vida religiosa. É em Jesus que eu me glorieio. É em Jesus que eu estou firmado. É por Jesus que eu tenho a convicção, a confiança e a certeza. É em Jesus que eu me alegro. Ele é a minha alegria. A minha alegria vem do Senhor. Aleluias. É preciso, irmão. É preciso, irmão. É preciso ouvir a verdade para ser esclarecido e sair da mentira. Cantando ao Senhor todo dia na minha vida, exaltando a Deus, adorando a Deus, não ali naquele ambiente da formalidade religiosa de 2 horas, não dentro daquelas solenidades que Deus abomina, não dentro dessas congregações que vivem o anátema, adorando a Deus na minha vida, no meu viver, porque eu sou o altar, eu sou o templo, onde Deus quer ser adorado verdadeiramente, em espírito e em verdade, na minha vida, no meu viver. Louvo ao Senhor no meu viver, em tudo que Ele já fez, tudo que está criado, tudo que está feito, tudo que já foi realizado pelo nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. A Ti, Senhor, damos glória, a Ti louvamos e a Ti esperamos e confiamos em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. É nele, irmão. É nele. É em Jesus. É por Jesus. Ele é a nossa esperança. Vamos confiar em Cristo. Vamos estar em Cristo. Vamos nos converter a Cristo. Porque foi isso que Jesus disse. Vinde a mim. Creiam em mim. Estejam em mim. Aprendam de mim. Guardem as minhas palavras. Nós temos que guardar a palavra de Cristo. O que Cristo ensinou. Amém, meus amados irmãos? Vamos sair dessa vida monótona, robótica, desta vida mecânica, desta formalidade religiosa, desta vida dentro de uma servidão a um sistema, praticando e sendo devoto aos preceitos dos homens e não de Deus. Vamos nos converter a Jesus Cristo. E eu só posso me converter a Jesus se eu conhecer a verdade que liberta. Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? É o que eu sempre digo. Ninguém pode crer em Deus se não conhecer a verdade dele. Esse crer que o mundo tem, essa fé natural que o mundo vive, eu creio em Deus. Deus é grande. Deus é tremendo. Deus é lindo. Isso o mundo vive, fala e se expressa. A fé que Deus quer de nós
Não é uma fé de expressão da boca para fora. É com entendimento. Eu tenho que ter o entendimento de Deus, do que Ele fez, da direção que Ele me orienta, do caminho que Ele me orienta a seguir, para que eu possa crer nele seguindo. Só se crê em Deus quando se pratica a palavra dele. Acreditar que existe Deus, todo mundo acredita. Agora, estar vivendo por fé nele é só quem está na palavra dele. Não é quem está na vida religiosa. Nesse mundo falso de Deus da religião. Nessa fé vã da religião. Nessa vida de sacrifício de tolo da religião. É por meio da palavra dele, Jesus, andando por ele, para estar em Deus. A fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. A fé em Jesus. Não é a fé nisso, naquilo ou naquilo outro. Não é a fé em Água Benta, Rosário, Sal Grosso. Não é a fé em Pedro, Paulo, Maria. Não é a fé em Igreja Católica, Evangélica, Espírita, Budista, Testemunho de Jeová. Não é a fé em campanha, pacto, voto. Não é a fé guiada, dirigida por pastor, papa ou padre. É a fé em Jesus Cristo, guiado, dirigido, na esperança, na confiança, na convicção, vivendo nele, guardando a palavra dele. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé por onde eu sou mais que vencedor. É em Jesus, tendo entendimento do que ele fez por mim. Tendo a convicção que nele eu estou guardado e garantido na vida com Deus. É preciso ter o entendimento. É uma fé com entendimento. Não é uma fé sem razão. Não é uma fé louca. Não é uma fé dentro da emoção. Não é uma fé fora do princípio da palavra. Não é uma fé vivendo misticismo. Não é uma fé dentro de movimentos espirituais onde as pessoas entram num transe e acreditam em tudo que é de Deus. É uma fé racional, é uma fé inteligente, é uma fé com entendimento, é uma fé principiada na palavra, em Cristo. Essa é a fé que nos leva a Deus, ser aprovado por Deus. Ele diz, para que entre santificado pela fé em mim. Eu acho interessante, irmão. Abre tua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Dá-lhe aí no versículo 17 e no versículo 18. Vê o que está escrito aí, irmão. Busca entender isso que está escrito. Busca entender o que Deus aqui nos revela nessa palavra. Atos dos Apóstolos. O povo está aí, né? Atrás de revelação, né? Eita, vou buscar o profeta que vai revelar muita coisa hoje. Eu quero ouvir uma profecia, vou buscar a revelação de Deus. Eita, o profeta, o culto da profecia, o culto de revelação. Ei, você tem que buscar a revelação de Deus que já está revelada na palavra. Você tem que buscar aquilo que Deus já revelou. Deus, nesses últimos dias, não fala por profeta, não. Ele fala pelo seu Filho Jesus Cristo para nós. E já está aqui tudo revelado, que Deus quer que a gente conheça, revelado por Jesus no Evangelho dele. Sai dessa ideia de revelação. Sai desses cultos de profecia de revelação. Vai buscar o que está revelado na palavra de Deus. Eu acho interessante que o escritor aos Hebreus, abra aí, viu, tua Bíblia aí em Atos 26. Eu vou voltar para aí. Mas veja o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz Hebreus. Eu acho interessante. O povo hoje precisa, o povo de Deus precisa voltar à vida com Deus ouvindo a palavra. Não tem vida com Deus sem a palavra. Olha o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. A partir de Jesus, acabou o ofício de profeta. Deus não vai usar mais profeta para dizer a você o que você tem que fazer. Deus não vai usar ninguém, como hoje vive essa mentira na igreja. Eis que eu sou o Senhor. Eis que Deus manda dizer. Eis que Deus está revelando. É mentira. O apóstolo vai pregar dizendo aos irmãos, irmãos, Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Mas agora, nesses últimos dias, para nós, Ele fala pelo Filho Jesus. Tudo que Deus quer que o homem conheça está revelado. Foi revelado por Jesus. O Evangelho de Cristo é aquilo que nós precisamos conhecer para entender o que Deus quer de nós. Para entender onde está a esperança.
para saber aonde está a direção para Deus. É pelo Evangelho, não é por profeta, nem por profecia de ninguém, irmão. Sai desses enganos, sai desses movimentos que levam você ao anátema. Deus falou nesses últimos dias pelo Filho. Foi o que Jesus trouxe, acabou. Não foi Isaías, não foi Jeremias, não foi Ezequiel, não foi Malaquias, não foi Oséias que trouxe a revelação da verdade e da graça. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tudo que você precisa conhecer para chegar a Deus está revelado por Jesus. Temos que ouvir de Cristo, aprender de Cristo, guardar a palavra de Cristo, seguir a Cristo. Não é o que hoje os homens estão pregando aí. Doutrinas particulares que estão criando, formulando novo meio, novo caminho, nova forma, por onde o homem vai ser salvo, por onde o homem é de Deus, é dentro dessa igreja, é dentro daquela igreja, é dentro dessa obra, é dentro desse sacrifício, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado. Jesus não ensinou isso. Jesus disse, eu vim salvar. Salvação é unicamente, exclusivamente, por meio de Jesus. Por isso que ele é chamado de o Salvador, porque quem salva é ele, não é nenhum sacrifício religioso. O povo hoje está adicionando, está dissolvendo a verdade do Evangelho, está tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo, que é o único meio de salvação para a humanidade. O povo está adicionando. Não, tem que crer em Jesus, mas tem que estar dentro da igreja. Tem que ser religioso dessa religião. Tem que cumprir esse ritual. Tem que guardar esse cerimonial. Tem que praticar isso. Tem que cumprir isso. Tem que bater a meta. Não, meu irmão. Sai desse engano. Vem para a verdade. Agora, vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vem aprender o que a palavra de Deus aqui revela. É muito importante você conhecer isso aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Vou fazer a leitura e vou te explicar. Isso aqui é Paulo, nesse contexto, em defesa diante do tribunal onde ele estava ali sendo preso. Paulo ali em sua defesa. Ele vai ali relatar tudo o que aconteceu com ele, diante do rei Agripa e Festo. E Paulo agora aqui, nesse texto que vamos ler, Paulo vai dizer como foi que Jesus apareceu a ele e a ordem que Jesus deu a ele. Aí Paulo vai dizer no versículo 17, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Rapaz, eu gosto muito de fazer observação dentro dos textos que eu estou lendo. Deixa eu pegar só esse ponto aqui para fazer uma observação aqui. Se você procurar na Bíblia, em algum lugar dela, aonde ensina alguém para receber remissão de pecado, ser batizado nas águas, dentro de igreja, por algum homem, pastor, papa ou padre, me mostra aí, porque não tem na Bíblia isso. A Bíblia não tem orientando ninguém a se batizar dentro de água para receber remissão de pecado. A Bíblia ensina, Deus revela para nós que a nossa remissão de pecado, a nossa dívida paga, o cancelamento da culpa, a justificação do nosso pecado, isso é por meio de Jesus unicamente. E Jesus vai dizer aqui, para que sejam remidos os vossos pecados, pela fé em mim. Tem alguém que não, tem que ser batizado nas águas, que o batismo é para remissão de pecado. Porque João Batista batizou para remissão do pecado. Quem mandou alguém batizar para remissão de pecado? Aonde Jesus mandou alguém batizar alguém dentro de alguma água, dentro de alguma igreja? Aonde tem algum texto de Jesus mandando isso? Jesus ordenando isso? Aonde Jesus ordenou alguém batizar alguém dentro de um cerimonial religioso feito pelo homem para proporcionar para essa pessoa remissão de pecado? Para ela inserir no reino de Deus?
Quem disse isso? Será que o homem tem essa virtude para participar desse ato? Para que o homem proporcione para alguém remissão de pecado dentro do cerimonial que ele faça do batismo nas águas? Isso é uma heresia, irmão. Isso aí é um ensino herético, isso é doutrina de demônio. Tira o povo da visão de Cristo, do entendimento de Cristo. O povo hoje está preso dentro das igrejas, achando que vão ser de Deus porque participa de batismo, porque estão dentro de tal igreja, porque são guardadores de sábado, porque dão dízimo, porque são fiéis na devoção e na prática religiosa. Estão perdidos da visão do entendimento do que o Evangelho ensina. O Evangelho não ensina nada disso, irmão. Todo esse conceito, todo esse ensino, todo esse movimento que o povo vive nas religiões é levando você a apostatar da fé. Tira você do entendimento, faz você errar o alvo. Cuidado. Em canto nenhum a Bíblia fala que remissão de pecado é por meio de batismo em água. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Todo aquele que crê nele será justificado. É por Jesus, não é... Não, através do batismo você será remido dos seus pecados. Mostra aí, você que prega essa mentira, você que prega essa heresia do batismo, mostra aí onde é que tem Jesus mandando alguém batizar alguém, ou aonde é que diz que o batismo leva a remissão de pecado para alguém. Não vem pegar o texto de João Batista, não. Que João batizava para a remissão de pecado. O batismo de João era para o povo de Israel e não era para ser livre da culpa do pecado, não. Era para preparar o povo para receber o Messias. Tem nada a ver com o Evangelho. Não coloca o batismo de João dentro dessa heresia, não. O batismo de João não tem nada a ver. Era para os israelitas. Ah, não, mas evangelista, você tem que entender que Paulo batizou. Paulo não pregou batismo nas águas. Paulo disse, ó, se eu me lembro, eu batizei alguém. Mas eu não fui chamado para batizar, não. Meu ministério é pregar a cruz de Cristo. Não é batismo. Paulo vai repreender os irmãos com essa questão de batismo, que um dizia que era de Pedro, de Apolo, de Paulo, por causa do batismo, que era uma coisa que caracterizava aquele grupo restrito. Paulo disse, isso não serve, não. Cristo é tudo, é Cristo, irmão. Não é batismo por ninguém, dentro de nenhum lugar. É estar em Cristo batizado por Ele. Porque o batismo que nos torna um só corpo, nos insere na igreja, corpo de Cristo, não é batismo de água de igreja de ninguém, feita por homem nenhum. É o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza é Jesus. Ah, mas Filipe batizou o eunuco. Filipe não pregou batismo nas águas, não. Filipe cumpriu aquele ritual dentro daquele momento ali, mas eles não pregaram aquilo. Ah, mas Pedro batizou Cornélio e outras pessoas. Pedro não pregou batismo nas águas para ninguém. Ali foi um momento naquela ocasião. Eles não pregaram isso. O que os apóstolos pregaram era Jesus para o homem receber o perdão de pecado, para o homem ser uma nova criatura, para o homem nascer de novo, entrar no reino de Deus, receber salvação, ser membro do corpo de Cristo. Não é dentro de igreja através de ritual, de norma, de regra e de formalidade religiosa, como hoje o povo vive e é ensinado. Não vem não, irmão. Não tem argumento bíblico, não. Esse ensino de vocês, não. Vocês enganam os simples. Essa mentira de vocês aprisiona esse povo que não quer conhecer a verdade. Essa mentira de vocês escraviza e leva esse povo a viver o anátema, porque não dá ouvido à verdade para se salvar. Querem preferir, estão satisfeitos na conveniência, nesse ambiente mentiroso, nesse mundo falso de Deus, que o povo vive dentro das religiões. Vem conhecer a verdade e ser liberto, irmão. Jesus vai pegar Paulo aqui e dizer, Paulo, eu te envio para pregar o evangelho a esse povo e converter eles das trevas e trazer para a luz e do poder de Satanás trazer para Deus, para que entrem santificados para a remissão de pecado pela fé em mim. É o que Jesus vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Vamos ler de novo. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Isso é Jesus falando com Paulo. Eu te envio aos gentios para lhes abrirem os olhos e das trevas os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam
a remissão do pecado, não é sendo batizado dentro de água. Recebam a remissão dos pecados e entrem santificados pela fé em mim. Em mim, Jesus. É nele. É por ele. Agora veja o poder do Evangelho. Jesus vai dizer, Paulo, eu te envio para os gentios, para livrá-los das trevas e trazer para a luz. Para livrá-los do poder de Satanás e trazer para Deus. Como era que Paulo ia fazer isso? Qual era o instrumento que Paulo ia usar para fazer isso que Jesus deu? O Evangelho, irmão. O Evangelho. O Evangelho, que é a luz de Deus para tirar o homem das trevas. O Evangelho, que é o poder de Deus para salvar o homem do poder de Satanás. É o Evangelho, irmão. O Evangelho de Cristo Jesus, que Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Aprendam isso aí. Guarde essa instrução. Recebam esse ensino. Porque aqui você ouve a verdade que liberta. Aqui não tem blá blá blá, nem sermão religioso. Aqui não tem conversa de Deus que mandou te dizer. Deus está te entregando. Deus está revelando. Aqui tem doutrina, tem instrução. Aqui tem informação da verdade que liberta. A luz de Deus indo para você, para iluminar o teu caminho e guiar os teus passos. Que é a exposição da palavra de Deus, que dá luz e entendimento ao simples. A pregação do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que ouve e crê. Aqui não tem negócio de fazer você viver preso, centralizado num ambiente chamado igreja, não. Aqui tem a verdade para você ser liberto. Está em Cristo, andando na liberdade, com que Cristo nos liberta. Não é para viver fardo pesado, não é para viver servidão religiosa, não é para cumprir meta religiosa, porque Cristo já nos libertou. E em Cristo não precisamos fazer nada, nem ritual, nem sacrifício, nem vida de devoção a nenhuma instituição. É andar por Ele, guardando e praticando a palavra dEle, sendo fiel até a morte, perseverando até o fim, fazendo o bom combate da fé, não deixando desviar, cuidando de ti, da doutrina. Não era a tua vida de igreja. Tu tem que cuidar da tua vida na doutrina, no conhecimento, buscando o entendimento dela, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, para que você não se perca da direção, não venha apostatar da fé, não venha ser levado por vento de doutrinas, não venha ser enganado por homens, sendo negócio de homens, enganadores, falsificadores, fraudulentos, que falsificam a palavra, para que você não venha seguir doutrina de demônios, heresia de perdição. Você tem que ter o conhecimento, o entendimento e estar andando por ele para estar firme e firmado no Senhor. Não é dentro de uma vida religiosa, em ambientes da solenidade, na formalidade, na vida, dentro de nenhum ambiente, cumprindo a formalidade religiosa. É na vida, em Cristo, e a palavra de Cristo em nós, em nós, em nós nos guiando, meus irmãos. É isso que precisamos. Amém? Então que Deus abençoe vocês e que mais uma vez louvamos a Deus por tudo que Ele nos concede, por esse momento tão rico e maravilhoso, por onde recebemos a instrução da Sua palavra, que dá luz e entendimento para que a gente se conduza verdadeiramente com prudência na direção de Deus. Obrigado, Deus, por cada um de nós que estamos na Tua vontade, que estamos na Tua graça, no Teu amor, que cremos em Jesus Cristo. Nos ajuda a se manter firme e fiel, sempre constante e abundante, e não desfalecendo da nossa vida de fé em Jesus, por onde somos salvos. Obrigado, Deus. Nos ajuda a fazer um bom combate, o bom combate da fé, para não ser vencido pelo engano e a mentira que o inimigo tem colocado homens fraudulentos a pregar como se fosse Tua verdade. Ó Deus, abençoa cada um de nós, Teu povo, todos os irmãos que estão em cada parte do mundo, que são membros que formam a Tua igreja, corpo de Cristo. Dê graça, dê-nos força, dê-nos sabedoria, para que a gente possa continuar na fé em meio a qualquer situação. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus,
agora e para sempre. Aonde quer que esteja um membro do corpo de Cristo, está ligado à igreja, está ligado ao corpo, ligado à cabeça, guiado pela cabeça. E eu peço a Deus que abençoe você aí, meu irmão Adinaldo Nogueira, aí em Sergipe, na cidade de Boquim, no sítio de Olho de Água. É um membro do corpo de Cristo que está lá em Sergipe. Eu estou aqui em Recife, mas a gente está ligado, a gente está em comunhão pelo Espírito Santo. Você aí em Sergipe, eu aqui em Recife, Pernambuco, estamos em comunhão, estamos ligados no corpo de Cristo, Igreja de Deus. E a graça de Deus está sobre nós. Amém, meu irmão Adinaldo Nogueira? Eu também assim mando a paz do Senhor para o irmão Fredson Amorim, lá da Bahia, que também estamos ligados no corpo. É um só corpo, com vários membros em vários lugares no mundo, espalhados estão membros do corpo de Cristo. E nós estamos ligados à cabeça, numa só fé, uma só esperança, batizado com um só batismo. Não é o batismo de água e do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo, é um só, não tem dois batismos. O batismo da fé, o batismo que nos leva a estar em Deus, inserido no corpo de Cristo, entrando no reino de Deus, tendo a nova vida com Deus, esse batismo é com o Espírito Santo, que só quem batiza é Jesus. Não é pastor, nem papa, nem padre. Então, meu irmão Fred Amorim aí na Bahia, a paz do Senhor Jesus. Meu irmão Pereira, aqui em Recife, Pernambuco, no bairro de Brasília Teimosa, um grande amigo e irmão aqui da comunidade, que está sempre também comunicando conosco, na comunhão, na fé, na esperança, aqui na cidade de Recife, meu irmão Pereira, do bairro de Brasília Teimosa, aqui na minha comunidade do Pina, onde eu moro. A paz do Senhor para vocês todos, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. E todos os demais irmãos, né? Porque são milhares, estão em vários lugares da terra. Só Deus contempla a sua igreja. Aonde está um membro do corpo de Cristo, Deus contempla. E neste dia, quando se der o grande dia do arrebatamento, aonde estiver um membro do corpo de Cristo, vai ser levado ao encontro dos senhores para a grande e universal reunião dos santos em um só momento para todos nós estarmos indo ao encontro do Senhor. Vai ser glorioso! Vai ser glorioso, meus irmãos! Jesus vem! Jesus vem! Ora vem, Senhor Jesus! Essa é a nossa esperança, irmão, que devemos estar no coração, como se Ele viesse agora. Que a gente esteja aguardando o Senhor, como se Ele viesse agora. Prontos, não é para se preparar, não. É para estar preparado, aguardando o Senhor. Aleluia! Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Esse povo sempre estava anunciando a salvação em Jesus Cristo, nossa redenção. E aí vai se dar o grande desespero na humanidade, o grande caos no mundo, quando sair daqui milhares e milhões de pessoas que foram levadas para o Senhor. No momento de abrir e fechar os olhos, esse povo vai ser tirado da terra. Isso é o arrebatamento. Ninguém vai ver, só vai sentir a falta. E grande vai ser o corre-corre neste mundo. Grande vai ser o caos. Grande vai ser o ai. Grande vai ser o desespero. Enquanto a igreja vai estar no céu glorificada, vivendo as bodas do Cordeiro, a terra vai estar em aflição. A terra vai estar em caos. A terra vai estar em desespero. E ai daqueles que não foram no arrebatamento, porque esses vão saber que foi o arrebatamento que aconteceu. Mas que você participe desse tão grande momento que a Igreja de Cristo está esperando há mais de 2000 anos, quando Ele fez a promessa que voltaria para nos levar para Ele. Essa promessa é a promessa central. É a esperança central da igreja, do povo de Deus. Estamos aguardando esse momento como se fosse hoje. Persevera. Seja paciente na tribulação. Se alegre na esperança, diante de toda a situação que você e eu estamos passando nessa terra. Se alegre na esperança de que a qualquer hora sairemos desse mundo. Tudo aqui vai findar. Doença, choro, falta de dinheiro, falta de saúde, falta de comida, falta disso, daquilo outro. Tudo aqui vai ficar. Todos os problemas,
todos os males desta vida ficará e vamos para a vida de gozo, de glória com o Senhor lá nos céus. Essa é a nossa esperança. Amém, meus irmãos? Então, que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, e que cada um de nós possamos estar firmes e firmados no Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oh, glória! Meus irmãos, a paz do Senhor, vou terminar mais uma live, mais um momento edificante de instrução, de esclarecimento, e que Deus tenha abençoado a vida de todos vocês que assistiram este vídeo aqui ao vivo e vocês que vão assistir depois de gravado. Que vocês sejam edificados, esclarecidos e edificados para uma vida firmada com Deus na fé, dentro do conhecimento da verdade que liberta. Amém? Assim, estejamos sempre perseverando em oração, se alegrando na promessa e tendo paciência na tribulação, porque o fim vem, Jesus vem e nós, brevemente, estaremos indo ao encontro dele, deixando esta vida e tudo que aqui ficar não vai mais servir para nós na eternidade. Essa é a esperança que nós temos que viver, guardar e combater o bom combate da fé para não perder esta promessa. Amém?